o caminho de volta à casa do Pai. Cada problema que enfrentamos decorre de uma separação de nossa fonte. E até que estejamos mais uma vez unidos a essa fonte, os problemas continuarão a ocorrer em nossas mentes e corpos. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre os problemas. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar os condicionamentos psicológicos? Ô Gilson, quando você pergunta sobre condicionamentos psicológicos, será que nós já nos damos conta disso? Nós já nos demos conta de verdade de que somos criaturas humanas vivendo aquilo que nós chamamos de vida, nela atuando, pensando, sentindo, falando, agindo, como meras respostas de condicionamento? O problema conosco, o problema em nós, reside exatamente aqui. Nós não temos ciência de que somos seres humanos condicionados, que estamos vivendo dentro de programas, de formas construídas, estabelecidas em nós por uma cultura que nos educou para isso, que nos ensinou a ser assim. O modo como você responde, o modo como você sente, o modo como você fala, como você escuta, como percebe o mundo à sua volta, como se relaciona com o marido, com a esposa, com a família, como se relaciona com você mesmo. É algo que ocorre dentro desta forma, dessa maneira de ser. Esse condicionamento está nos dando uma posição na vida artificial, ilusória. Há uma completa alienação da vida como ela está acontecendo. Porque o modo como nós traduzimos as experiências, avaliamos o que acontece, julgamos aquilo que surge. Fazemos isso sempre, invariavelmente, o tempo todo, pelo passado, pelo pensamento, pelas sugestões das crenças. Portanto, psicologicamente, estamos condicionados. Religiosamente também. Politicamente, da mesma forma. Além dessa tradição que recebemos da família, nós fomos educados dentro de um contexto de experiência de mundo. Em um determinado país, em uma determinada região daquele país, numa dada cidade, que foi aquela cidade onde nascemos, dentro de um convívio, dentro do bairro onde crescemos. Isso tem dado essa formação, que é a formação do eu, da pessoa, desse mim. Ninguém duvida da verdade de ser alguém.
Você acredita piamente que existe como alguém? Quando eu pergunto para as pessoas quem é você, ela diz o nome delas. Quando desconfiam que não é isso, elas se aproximam de uma outra qualidade de resposta, elas dizem, não, eu sou a alma dentro de mim. Então, nossas respostas, elas já estão organizadas por uma visão coletiva de mundo ou religiosa de mundo. Tudo isso é parte do condicionamento. Esse condicionamento é psicológico, é a estrutura psicológica do eu. A forma como estamos lidando com a vida está dentro dessa estrutura psicológica da sociedade. Sua resposta é de propaganda, é de repetição dentro de padrões já bem estruturados, bem fixados. É assim que a mente funciona. O intelecto presente em nós está condicionado. Os sentimentos em nós funcionam dessa forma, as emoções também. Haverá liberdade? Haverá alguma liberdade possível desta condição? Ou nós estamos já condenados até o fim dos nossos dias a uma vida prisioneira desses valores culturais, educacionais, sociais, psicológicos, filosóficos e políticos do mundo? Aqui juntos nós estamos investigando o fim para tudo isso. Sim, estamos diante de algo muito, muito desafiador. Porque a não ser que haja um rompimento com isso, até o final dos nossos dias, tudo continuará da mesma forma. Nossas gerações passadas viveram assim. Nós estamos vivendo assim, e as gerações futuras também. Essa é a destinação nesta psicológica condição de continuidade, de padrão de condicionamento egóico, de condicionamento mental. Esse centro é um centro artificial, em uma vida artificial, em um padrão de visão de mundo artificial, de visão de si mesmo artificial. A verdade da autodescoberta, a verdade do florescer desta verdade divina, do seu ser, de sua natureza real, é outra coisa. Uma vida em amor, em sabedoria, em felicidade, em compreensão, em inteligência, é uma vida em liberdade. A liberdade requer a presença desse espaço em nossa mente, em nosso coração. Esse ilimitado espaço que está presente quando o ego não está, quando o eu não está, quando esse movimento de condicionamento que tem dado formação a esta pessoa, a esse mim, se dissolveu. Por isso nós precisamos descobrir a beleza desse encontro com a meditação. Porque a meditação é o esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo de condicionamento para um novo cérebro, uma nova mente, para um novo coração.
Aqueles que nesta vida realizaram a verdade sobre si mesmos têm uma outra visão do mundo, de tudo que os cerca. É a visão da vida como ela acontece. Não mais da antiga ideia de como a vida deveria ser, poderia ter sido, seria ou precisa ser para alguém. Porque não há mais esse alguém, não há mais esse mim, não há mais esse ego. Você se encontra aqui diante de um desafio. E o desafio consiste em compreender a vida como ela é. Isso requer a morte do passado. Porque é impossível a compreensão da vida como ela é, uma vez que a vida é aquilo que está aqui e agora, surgindo, momento a momento. Ela nunca se repete. Ela nunca mantém uma continuidade. É algo que está presente aqui e é atemporal. A vida está fora do tempo. E nós estamos trazendo constantemente o pensamento, que é esse elemento que vem do tempo. A base de todo esse condicionamento psicológico para interpretar, avaliar, aceitar ou rejeitar a vida. Essa é a visão do ego, é a visão do eu. Contato com esse momento requer uma visão livre desse mim, desta pessoa, deste eu. Então, sim, estamos diante desse mistério, que é amor, que é felicidade, que é liberdade, que é, naturalmente, esta ciência de Deus. Essa é a beleza desse encontro com a meditação. Essa é a beleza desse encontro com a visão da sabedoria, que nasce do autoconhecimento. É o descarte da ilusão deste mim. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão autoconhecimento. É o que revela a ilusão desse eu para esta visão real, que é a visão de Deus. Isso é o fim desse padrão de cérebro condicionado, de pensamento condicionado, de mente condicionada, de condicionamento psicológico. Ok? Tanto a mente quanto o corpo precisam ser alimentados. Durante séculos foi considerado suficiente alimentar o corpo e mantê-lo com alimentos, remédios e ar fresco. Mas, nos últimos 100 anos, foi descoberto que precisamos de algo mais do que isso. E assim foram feitas tentativas para ensinar as pessoas a preencher suas mentes com pensamentos de natureza positiva, pressupondo que o corpo, por sua vez, responderia a essa abordagem da vida. Mas, se não formos alimentados pelo espírito, todo o alimento material que podemos colocar em nosso sistema não nos alimentará adequadamente. Nem todo o alimento mental com que preenchamos nossa mente nos dará nutrição adequada. Como seres humanos, não temos contato com nossa alma ou fonte, e é apenas quando começamos a prática da meditação que encontramos nosso caminho de volta para a casa do Pai. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a meditação. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre a meditação e sobre o que é a arte da meditação? Ô Gilson, esta arte da meditação é o florescer desse autoconhecimento. A inteira e completa compreensão desse processo, desse modelo, desta forma
de repetição, de continuidade, de manutenção da ilusão de uma identidade presente, que é o eu, o ego, é a compreensão direta da verdade sobre isso. A meditação, ela é a ciência que revela a verdade divina, a verdade de Deus. E, naturalmente, ela inclui o fim para esta psicológica condição, desta mente egóica, desse intelecto condicionado. O esvaziamento de tudo isso, o fim para tudo isso, a volatização disso tudo, é a presença de algo novo, aqui, nesse instante. Um olhar livre do passado é um olhar livre da ilusão de alguém aqui presente. Um olhar livre do passado é um olhar livre da imaginação do futuro. Apenas o movimento do pensamento se situa nesta forma de mudança, nesta forma de continuidade, de repetição, nesse processo de vir a ser. O sentimento presente no eu, no ego, é eu fui, eu sou e eu serei. Quando isso é desfeito, quando isso desaparece, o sentido da vida se revela. A beleza desse encontro com o momento se mostra. Não há nele esse mim, esse alguém que veio do passado, esse alguém que está indo para o futuro, esse alguém que tem ideias, planos, projetos. Tudo isso está dentro do tempo, dentro da ilusão de uma identidade que se vê prisioneira de uma realização, da necessidade de fazer algo ou de se livrar de algo que lhe fere, lhe magoa, lhe entristece, ou de alcançar algo que possa lhe fazer feliz, completa e realizada. Não existe tal expectativa, tal parcial visão de mundo, tal imaginária visão da vida. Isso não existe. Uma vez que temos presente a visão da vida, como ela acontece, não existe a necessidade desse futuro psicológico e desta base desse passado, que também é psicológico, que também está dentro dessa velha estrutura psicológica do pensamento. O encontro com esse momento é o encontro com a vida, livre do eu, livre do ego. Essa é a verdade desta revelação que está presente. Quando não existe mais a ilusão, quando não existe mais esta prisão psicológica. Portanto, esse real contato com o momento é a presença da vida se revelando, sem a ilusão de uma identidade presente. Esta é a arte da meditação. Esta é a arte de simplesmente ser. Não há uma separação real entre a verdade deste ser e a vida. A vida e Deus. Deus e esta felicidade. Esta realidade atemporal, indescritível, que nenhuma relação tem com sentimentos, emoções ou sensações. Essa é a presença do amor,
Essa é a presença da beleza. Essa é a presença da meditação. Você, em seu natural estado de ser livre do ego, é meditação. Meditação não é algo que você realiza, que você faz, que você se disciplina e faz uso de uma técnica ou método para obter, para concretizar, para realizar. A meditação é algo que floresce de uma forma muito direta, simples e natural. Quando colocamos atenção sobre as nossas reações, quando há esta compreensão desse próprio movimento, que é o movimento do eu, do ego, o direto olhar para isso, perceber, o ficar ciente disso, é suficiente para esse esvaziamento. Não requer um momento especial, uma hora especial do dia. Na verdade, esse instante, aqui e agora, é meditação. Esse escutar é meditação. Esse falar é meditação. Enquanto você caminha, a meditação está presente. Ao olhar para alguém, ao olhar para algo, é só o olhar. É só o perceber, sem o observador, sem o percebedor. Temos a presença da meditação. Quando temos a presença desta atenção, sem escolha, sem avaliação, sem julgamento, sem comparação, então algo se mostra além do conhecido, além do pensamento, além da própria percepção sensorial. Notem, os sentidos estão presentes. O tato, a audição, o olfato, o paladar, o olhar. Mas há algo aqui presente além dos sentidos, além da mente. Então estamos diante de algo indescritível. Este algo é a visão da realidade. É a visão daquilo que é eterno, daquilo que é desconhecido, daquilo que é inominável, daquilo que está além do pensamento. Esta é a aproximação da vida, da real vida. Esta é a arte da meditação. O cérebro está silencioso, a mente quieta. Ela não foi colocada em silêncio. Ela não foi silenciada. Esse silêncio e essa quietude surgiu naturalmente em razão da presença desse olhar, desse perceber, desta atenção sobre esse instante. Nós temos uma playlist aqui no canal, aprofundando com você essa questão desta arte da meditação. É a verdade da real meditação de uma forma prática. A real meditação de uma forma prática é esta arte, que é a ciência que revela este ser, que revela Deus. Você dá uma olhadinha aqui no canal, nessa playlist. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver, se aprofundar nessas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona.
Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube, porque além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais poderoso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse estado de presença, nesse campo de energia que o mestre é. E entrando nessa carona do mestre, de maneira espontânea, silenciamos nossas mentes, podemos investigar de maneira mais clara os nossos condicionamentos. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.